As peças do xadrez mundial se movem, a China rompe relação com a União Soviética, Mao Tse-tung considera Khrushchev um traidor, e as relações entre Nikita Khrushchev e Eisenhower começam a acontecer, o que é uma novidade na Guerra Fria. Por isso esse período, para muita gente, seria um período de coexistência. E melhor, pacífica, porque afinal os dois líderes agora conversam. Porque, afinal, os dois caras agora têm um canal de comunicação, coisa que era completamente inviável e impensável na época de Truman e de Stalin. Mas, como eu te falei, os termos da Guerra Fria nunca correspondem direito a pelo menos o que eu penso. Essa coexistência pode ter sido pacífica entre estadunidense e russo, mas o mundo inteiro vai sofrer as consequências dessa bipolaridade. Vamos lá, em 1956, os húngaros resolveram cortar a cabeça da estátua de Stalin. Se liga, essa era uma estátua de corpo inteiro, só pelo tamanho da cabeça tu vê que o troço era grande pra cacete. Fizeram um buraco no meio e colocaram WC, que significa banheiro químico, é isso mesmo. Fizeram a cabeça de Stalin de latrina, irmão, e ficaram o dia inteiro urinando e alguns pouco envergonhados, evacuando na cara do Stalin. Talvez os húngaros tenham pensado o seguinte, pô, o Nikita Khrushchev é um cara que falou mal do Stalin, que falou que era tirano, que era ditador. O Khrushchev é um cara que abriu comunicações com os Estados Unidos. Então, o Khrushchev pode ser um cara maneiro. O Khrushchev pode ser um cara mais tranquilo. E a coisa não foi bem assim. O Khrushchev na Hungria, ele deu um recado muito claro para o mundo inteiro. Posso não ser Stalin, mas não venha querer sacanear meu bloco. E ele vai matar 50 mil húngaros, meu irmão. Foi um massacre soviético. Os caras jogaram bomba pra cacete em cima de Budapeste, meu irmão. E a galera morreu, aos civis, aos milhares. Então, o que o Khrushchev está dizendo? Não é porque eu não sou Stalin que você pode ter a liberdade dentro do meu bloco. Eu não vou deixar o bloco soviético se fragmentar. Vocês devem imaginar, então, a resposta para a minha pergunta. O que vocês acham que a imprensa americana falou sobre isso? O que vocês acham que o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos falou sobre isso? O que você acha que o próprio presidente americano falou sobre isso? Mano, apontou o dedo, né? Comunistas malditos, olha o que eles fazem, os húngaros só queriam a liberdade, os soviéticos foram lá e acabaram, eles são ditadores, os húngaros lutavam contra uma ditadura, what the fucker? Cuba, the fuck man! E aí, meu amigo, tudo aquilo que os americanos acusaram os soviéticos, agora volta contra eles. Nessa revolução que vai dar e ainda dá muita dor de cabeça para os Estados Unidos da América. Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar 60 anos antes. No ano de 1900, os Estados Unidos já tinham concluído a sua marcha para o oeste e estavam lançando a famosa política do Big Stick. O que é o Big Stick? O grande porrete. Ó, tô aqui libertando a América Latina, mas em meu próprio interesse. E Cuba tinha para os americanos um interesse muito peculiar. Cuba seria o Havaí do Atlântico. O Havaí é a base naval americana mais para dentro do Pacífico. Cuba seria a base naval americana mais para dentro do Atlântico, em uma época que não existia força aérea. Então você ter uma fronteira marítima era fundamental, beleza? O grande problema é que Cuba pertencia à Espanha. Então as lutas pela independência de Cuba, e foram duas guerras de independência, eram no começo apoiados pelos americanos. Pô, isso aí, Cuba Libre, rum com Coca-Cola, vamos muchachos. E os cubanos,
como eram muito apoiados pelos Estados Unidos, tinham uma promessa que sempre foi uma armadilha americana. Os americanos prometiam que aqueles países próximos a eles, Cuba, Porto Rico, iriam fazer parte dos Estados Unidos. Por isso que a bandeira de Cuba e a bandeira de Porto Rico têm as mesmas cores da bandeira dos Estados Unidos e carregam uma estrela porque seriam um estado americano. Isso aqui você pode achar que é a bandeira do Chile, mas não é. Isso aqui é a bandeira do Texas. Só para mostrar para vocês como existe um padrão para fazer parte dos Estados Unidos da América. Agora, é claro que a coisa não é bem assim, né, meu amigo? Se você não for white e não falar English, você não faz parte das nações americanas. Mas a galera caiu nessa. Conclusão da história. No final, os americanos foram lá, invadiram Cuba, expulsaram os espanhóis e declararam Cuba livre. Foi uma grande festa, mas os americanos não fazem nada de graça, não é isso? E falou, Cuba, você está free, ok, very happy, but eu quero construir uma base naval em Guantánamo, ok? E os cubanos não tinham o que fazer, pô. Assinaram a tal da emenda Platt e os americanos fincaram a bandeira e estão lá até hoje. A Baía de Guantánamo é solo americano, pelo menos o que era a antiga base naval. E o que aconteceria é o seguinte, cara. Os americanos, então, despejaram em Cuba todo o capital americano que eles tinham. Só para vocês terem uma ideia, Las Vegas vai ser construída no estado de Nevada, se não me engano, posterior à Revolução Cubana. Por quê? Enquanto existia Havana, você não precisa de Las Vegas. Então, cara, você vai ter ali uma porrada de Ford 57, 54, 59, um monte de Cadillac. Isso aqui, cara, é o palácio do governo de Havana. É uma réplica da Casa Branca. É surreal, cara. Os americanos transformaram não Cuba, mas Havana em um local que fica a 400 quilômetros da Flórida, de frente para o Mar do Caribe, e não tem a Constituição americana. Então, para que trazer Cuba para dentro da federação, se você pode usar aquela ilha como paraíso fiscal, como lavagem de dinheiro da máfia de Chicago, as máfias irlandesas e italianas, você pode usar como exploração de prostituição, inclusive infantil. Você pode usar aquilo ali para grandes hotéis, rede hoteleira, para resort, para petróleo, para dizer, não para exploração, mas para companhias de combustível americanas. Então, Havana virou um paraíso dos Estados Unidos que não responde às leis americanas. E aí o capital americano vai se embrenhando a ponto que chega um momento que os cubanos não conseguem mais ter acesso às suas próprias coisas. Eu vou te dar um exemplo, que eu sempre conto essa história em sala, vou contar rapidinho. Eu fui para Cuba, fiquei lá 22 dias, rodei o país inteiro para ter minhas próprias conclusões. E aí teve um momento que eu estava em Havana, estava até bem próximo daqui, isso aqui é a Habana Vieja, é a parte histórica de Havana. E em Havana as praias são de pedra, então você não consegue tomar banho. Você tem que pegar um ônibus e, meu irmão, é longe, é tipo assim, 30 quilômetros, beleza? Cedinho, peguei um ônibus, cheguei pro cara e falei, pô, irmão, quando estiver chegando próximo à praia, tu me avisa. Falei, beleza. Aí fui eu lá, pá, olhando, porrada de estádio de beisebol. E aí tu vê mais uma influência americana. E aí chegou o momento, o cara parou e falou, ó, brasileiro, chegamos. Falei, opa, valeu. Quando eu desci, cadê a praia? Não tava na praia. Era um condomínio, meu irmão. Mas aí, só casarão. Só casa muito grande, muito bonita mesmo. Aí eu falei, puta merda, onde é que eu tô, meu irmão? Eu tava em Havana, agora eu tô num condomínio de luxo, de Búzios. Olhei no final da rua, tava aquele marzão, né, turquesa. Falei, bom, a praia tá lá. Mas nesse momento eu já tava mais entretido com esse bairro. A minha pergunta é, quem mora aqui? E aí eu comecei a perceber o seguinte, não morava ninguém. Era um bairro completamente abandonado. E aí o meu espírito investigativo, junto ao meu espírito carioca, me fez invadir uma casa. Mas assim, não tinha muro também, não foi, né, pá, botei uma máscara, não. Eu só quis dar uma olhada. Aí investiguei a casa, olhei, pá, pum, pam, olhei, não cheguei a conclusão nenhuma. O que eu fiz para sair dessa casa? Acabei passando por outra casa. E aí eu tive minha resposta. Por quê? Tinha uma piscina imensa,
no fundo da casa, e essa piscina estava, obviamente, vazia. E lá embaixo estava uma placa, Smith Family, 1948, uma porra dessa. Aí eu falei, cara, isso aqui era uma casa de uma família americana. E aí eu me liguei, igual aquelas casas de sessão da tarde, que não tem muro, tá ligado? Eu falei, cara, os americanos moravam aqui. Falei, vou pra praia, primeiro velhinho que passar, eu vou perguntar pra ele. Aí veio um velhinho vendendo amendoim. Mani, queres mani? Eu falei, opa, eu quero. Ele, vem cá rapidinho. Eu falei, senhor, isso aqui era o quê? Ele falou, de Los Yankees, eram os bairros de Los Yankees, nós outros não podíamos vir cá, blá, blá, blá. Boladão. Aí eu falei, cara, pra tu ver, tipo assim, Havana era propriedade americana. E, sobretudo, de uma empresa chamada United Fruits Company. Essa empresa, cara, ela chegou a ter papo de 15% do território da América Central. É surreal. Eles compravam o país inteiro. Compraram Porto Rico, compraram Cuba, compraram Guatemala. E aí eu vou te contar a história de um cara chamado Angel. Esse maluco, ele era um soldado espanhol que quando perdeu a guerra, ele não voltou com a Espanha. O que aconteceu? Ele resolveu ficar em Cuba, morar em Havana. E começou a trabalhar para o United Fruits, essa empresa americana, comprando terra. E aí foi ganhando o dinheirinho dele, se casou, teve um filho chamado Ramon. Comprou uma fazenda, começou a enriquecer, teve um filho chamado Fidel. Ou seja, eu estou te contando a história da família Castro. Teve uma outra filha chamada Juanita e um outro menino chamado Raul, que é esse rapaz aqui. Raul Castro, Fidel Castro, beleza? E aí o Fidel e Juanita aprenderam a ler e escrever com uma professora francesa, em Santiago, no sul da ilha. Depois Fidel foi para a escola jesuítica e Juanita ficou na fazenda tendo educação doméstica. Fidel se formou com 17 anos e foi para Havana fazer vestibular. E ele foi aprovado em Direito na Universidade Nacional de Havana, o que foi um grande orgulho para a família Castro. O pai dele era semi-analfabeto, o irmão dele era semi-analfabeto, a mãe dele era analfabeta, seria o primeiro Castro doutor. E foi na faculdade que Fidel começou a se envolver com política e ele vai se filiar ao Partido Ortodoxo. Então se liga numa coisa, o Fidel ele tem uma formação política não socialista, ele tem uma formação política nacionalista, ele é tipo um Vargas. Ele quer nacionalização do petróleo, ele quer afastamento do capital estrangeiro, principalmente da influência americana. Ele é um cara que defende os interesses de Cuba. Mas ele não está falando em confiscar propriedade privada, ele não está falando de ditadura operária, ele não está falando nada disso. E aí o Fidel começou a se meter com uma galera mais barra pesada e, meu irmão, com 20 anos, pirou na batatinha, virou guerrilheiro. Aprendeu estratégia de guerra, estratégia de guerrilha e foi para Guatemala. Olha só a cabeça do maluco. Ele com 20 anos, com os brothers dele de chope, para combater os americanos que estavam invadindo a Guatemala. Porque o presidente da Guatemala confiscou as terras da United Fruits Company. Ou seja, os jovens iriam derrubar o maior exército do mundo. Morreu todo mundo. Fidel só não morreu porque sabia nadar muito bem e voltou no meio do oceano nadando para Cuba, não é exagero. Chegou na fazenda esfarrapado, machucado, barbudo, os pais não estavam sabendo de nada. Falou, Fidel, que passa? Pô, já fiz a revolução? Ele falou, você tá maluco, Fidel? Pô, tu era para ser doutor. Conclusão, o pai falou, Fidel, você me jura que enquanto eu estiver vivo, você não faz mais a revolução. O Fidel falou, eu juro, pai. Enquanto tu for vivo, eu não faço revolução. Mas, pai, eu vou ficar na fazenda, porque eu perdi o semestre, então eu tenho que esperar aí uns 3 meses para voltar para a faculdade.
mas enquanto isso eu vou trabalhar aqui na fazenda com o senhor. Ele falou, não, você vai ficar na fazenda, mas você vai ficar estudando. Você não trabalha mais na fazenda. E aí, esses meses que o Fidel ficou na fazenda, o Raul, que tinha se formado já no ensino médio, começou a se aproximar mais do Fidel. Fidel começou a colocar o Raul para ler algumas coisas. Raul ficou muito interessado. Quando o Fidel volta para Havana, o Raul volta com ele. E o Raul fez vestibular e foi aprovado, mas não para direito. Ele fez para ciências sociais. 3 meses e era comunista. Então o primeiro comunista da família do Fidel não é o Fidel, é o Raul, tá ligado? O Fidel não, cara. Fidel se formou, se casou, teve um filho, abriu um escritório de advocacia no centro de Havana. Já tava, tipo assim, tranquilão. Enquanto o Raul tava ali, viajando pela Europa, foi para a União Soviética, se formando enquanto comunista. Acontece que o Fidel começou a ganhar uma fama muito grande. Porque o Fidel, ele acabava defendendo muitas causas populares. E ele meio que virou o advogado dos pobres. E também tinha um programa de rádio aos domingos. Um programa sobre política, muito assistido, e ele virou uma figura nacionalmente conhecida e muito amado. Então o Fidel falou, pô, vou ser presidente desse país. Resgatou a filiação do partido e lançou candidatura, se não me engano, a deputado federal. Para começar de baixo, não tão de baixo assim, né? Mas ia ser eleito com o pé nas costas. Acontece que essas eleições, a maior parte dos candidatos eram do partido do Fidel, que é um partido nacionalista, ou seja, é um partido que não interessa aos interesses americanos, beleza? E aí os americanos não querem que essas eleições aconteçam. O que eles fizeram? O que eles fazem com toda a América. E incentivaram uma intervenção militar. Deixa eu dar um gole, meu diretor. Obrigado. E aí, Fulgêncio Batista interrompe as eleições, suspende a votação, fecha o Congresso, fecha os partidos e declara uma ditadura. Beleza? Isso aqui em 1952. Fidel ficou puto pra cacete. Falou, cara, meu sonho de ser presidente foi embora. Esse cara implantou uma ditadura porque ele representa os interesses dos Estados Unidos. O governo americano demorou 2 dias para reconhecer o novo governo cubano. E aí o Fidel e o Raul optam pela revolução. Sequestraram um caminhão militar e tentaram, qual era o plano? Assaltar o quartel de Moncada, pegar os fuzis, os revólveres e ir para as ruas, viva a revolução, e todo mundo ia pegar nas armas e fogo, plomo, beleza? Chegaram lá no quartel de Moncada, todo mundo lá fingindo que é soldado, paradinho com o fuzil na mão. Veio o sentinela, boa noite, buenas, olhou e reconheceu o Fidel. Quando ele voltou, ele falou, bandidos! O que o quartel fez? Meu irmão, o caminhão explodiu, todo mundo correndo, confusão. Falhou a revolução. Enquanto isso, a família tá de boa lá, na fazenda, todo mundo lá, o pai já tinha morrido, a mãe estava na cadeira de balanço, todo mundo ouvindo o rádio. Daqui a pouco, notícias de Havana, os irmãos Castros tentaram assaltar o quartel de Moncadas, troca de tiros, corpos, pessoas mortas, em breve seguiremos com as notícias. Aí a mãe falou, puta merda. Juanita, minha hija, que faz esses hermanos? O que está acontecendo? Fidel, eles estão malucos, Juanita. Quer matar do coração. Juanita, calma, mãe, vamos esperar só um minutinho. Daqui a pouco, Atenção, últimas notícias de Havana. Os irmãos Castros estão mortos. Repito, os irmãos Castros estão mortos. Aí a velha desmaiou. Todo mundo pega, segura, mãe, peraí que eu vou lá. Juanita pegou o carro da família e foi para Havana. Chegou em Havana, falou, eu sou Juanita Castro, minha irmã. Falou, os mortos estão ali. Chegou, imagina, né, cara? Não é. Alguém passa por trás dela e fala assim, Juanita, a 13ª delegacia prendeu Luar. Ela se ligou na hora. Era uma brincadeira que ela tinha com o irmão Raul. Luar é Raul ao contrário. Ela foi para a 30ª delegacia. Chegou lá e falou assim, gostaria de falar com o prisioneiro Luar. Era o Raul. Ela abraçou o Raul, falou, meu irmão, o que passa? Falou, olha só, o governo falou que a gente está morto
porque a ordem é para matar, Juanita. Então tu vai agora na rádio do Fidel e avisa isso. Ela foi na rádio, chegou lá, meu irmão, falou, ó, me chamo Juanita Castro, estive com meu irmão Raul e os meus irmãos estão vivos. O governo deu a ordem para matá-los. Fidel, meu irmão, se você consegue me ouvir, por favor, se entregue, mas se entregue em praça pública, Fidel. Meia hora depois, uma multidão, Fidel. E ele vai lá e se entrega para a polícia na frente de geral para não ter execução, não é isso? Bom, foi todo mundo para julgamento. Fidel, como era advogado, vai fazer a defesa de geral. Essa defesa virou um livro chamado A História Me Absolverá. A história talvez, o juiz não, né? Foram condenados a 2 anos de prisão, várias tentativas de envenenamento, até então que eles saíram, isso aqui são eles saindo da prisão, e no dia seguinte eles foram para o México. Fidel sabia que se ele ficasse em Havana, uma bala perdida ia encontrá-lo, se ligaram? E no México ele começa a organizar a revolução. Qual era o plano? Ele queria juntar uns 100 caras, desembarcar em Playa Girón, subir Serra Maestra e começar a revolução com guerrilha. Beleza? Quem ficou em Cuba? Juanita, Franqui, que era uma galera que ia arrumando a galera. Assim, pô, Juanita, eu quero lutar com o Fidel, daqui a pouco eu passo informação pra você. Aí chegava um cara, ó, toma aqui, tinha um envelope com uma passagem e um endereço. O cara chegava no México, ficava lá no endereço, alguém passava assim, Juan Castillo, sou eu, siga-me. Aí revistava o cara, passava por uma série de etapas até chegar no Fidel. E aí, no final, Fidel recrutava a galera, comprando arma e pá. E foi nessa, no México, que o único cara que veio, que não estava nesse esquema, foi o Che. O Che era um moleque, cara, ele era garçom, que fez amizade com o Raul, os dois eram comunistas, e aí o Raul ficava falando do Che, falou, pô, tem esse meu amigo argentino, não sei o que lá, Fidel, porra, sei lá quem é esse cara pode ser um agente da CIA, e aí insistiu tanto, falou, tá bom, me traz esse maluco aí. Aí chegou lá o cara, o Che novinho, com gusto, me chamo Ernesto, Che. Ernesto de quê? Ernesto Guevara, Che. O que faz a vida? Eu sou seu médico, Che. É médico e tá viajando pela América? Eu sou um revolucionário, Che. Tu fala Che toda hora? Falou assim, como eu digo, Che. Falei, então não vou te chamar de Ernesto, vou te chamar de Che. E essa aqui é uma foto rara do Che, com seus 20 e poucos anos, recém-formado em medicina, ao lado do Fidel. Isso aqui é uma foto no México, olha só. O Che, ele se envolve na Revolução não como um comandante Che, mas como um médico, assim, para ajudar a galera. Fidel juntou 80 malucos, beleza? Comprou esse barquinho, chamado Grandmother, abreviou para Grama, até hoje é o nome do jornal oficial de Cuba. E qual o problema? Esse barco era para 15 pessoas. Aqui, esse barco tá lá até hoje. E ele botou 80, então quer dizer, o barco começou a afundar, cara. A galera tinha que mergulhar na água, tinha que ficar sendo arrastada por corda. E a viagem, que era uma viagem de horas, durou 3 dias. Quando chegaram em Playa Girón, meu irmão, Fidel aprendeu uma lição para sempre. Que desde o dia que ele saiu da cadeia, ele é uma foto no mural da CIA, irmão. Então, o Fulgêncio Batista, o ditador cubano, já sabia de tudo. Quando tá chegando o barco, foram recebidos debaixo de muito tiro. Dos 80, sobreviveram 12, mano. 12. E os caras foram pra Serra Maestra. Cara, 12. E aí eles estão precisando que todo mundo saiba que eles estão vivos. Pra quê? Pra que a galera suba a Serra Maestra e faça a revolução. Então agora o governo cubano, por favor, meu diretor. Mais uma vez o governo cubano está fazendo o quê? Los irmãos Castro estão mortos. De novo falando que os caras estão mortos, para ninguém subir Serra Maestra. Olha que doideira. Um coroa com seus 50 anos de idade, em New York City, American, tá lendo o jornal e falou assim, mano, se estão
Mortos, cadê o corpo? Bom, o governo cubano, obviamente, iria querer mostrar o cadáver para não influenciar ninguém a querer subir Serra Maestra. E aí o jornalista americano falou, pô, esses caras estão vivos. Vou lá, olha que doideira. O cara pegou o avião, foi para Havana. Chegou em Havana, pegou um ônibus para Santiago. Chegou lá, começou a beber com a galera local, falando, pô, eu queria ir lá conhecer os caras, pô, meu sonho é conhecer Fidel, pai, eu tenho dólar. A mulher que chegou falou assim, ó, eu subo Serra Maestra, eu sei chegar lá, quantos dólares o senhor me dá? Eu te dou $100, moleque. Falou assim, já é. No dia seguinte foram subindo, daqui a pouco, pá! Que passa? Quem és tu? Eu sou um periodista americano. Que quieres? Hablar com Fidel. Senta cá, pá, sentou o cara. Falou, Fidel, tem um jornalista aí, ó, dizendo que quer falar contigo. Jornalista? Da onde? Ó, identificação. Quando olhou o New York Times, falou assim, porra, tu tá de sacanagem, meu irmão. Traz o cara agora. Falou assim, Fidel, senta aí e tal, tu quer fazer o quê? Ele, pô, queria te entrevistar, Fidel. Fidel falou, porra, fica à vontade. Meu irmão, capa do New York Times, diretamente de Serra Maestra, entrevista exclusiva com o revolucionário Fidel Castro. Tiragem de milhões de exemplares. Aí, mano, todo mundo soube que eles estavam vivos. O governo cubano ainda falou o seguinte, que é mentira. O New York Times está mentindo. Olha só como é que o New York Times ia inventar 5 páginas de entrevista mentirosa. Aí eles publicaram essa foto aqui só. Falou assim, ó, é mentira, né? Então tá bom. Então como é que você me explica meu jornalista fumando um charuto com Fidel Castro, pô? Aí a revolução ganhou corpo. Então de 58 a 59, galera, a coisa foi ficando cada vez maior e aí a galera começa a sair de Serra Maestra, meu Deus do céu, Camilo Cienfuegos vai para noroeste da ilha, o Raul vai para o sul, Fidel vai para Havana, Che depois vai para Santa Clara, e aí no Réveillon, os revolucionários chegaram em Havana. Na verdade, mentira. A notícia que eles tinham chegado foi espalhada no Réveillon. E até é engraçado que o Fulgêncio Batista ralou peito no dia 31 de dezembro. Olha que doideira, cara. No dia 31 de dezembro, ele chegou na festa e falou, feliz ano, vou embora, galera. E aí os americanos ficaram assim, caraca, meu irmão, quase deu ruim. Mas eles chegaram 2 dias depois e aí foram recebidos por uma multidão em festa. Isso aqui é uma foto dos revolucionários chegando, olha lá, Hotel São Carlos, Firestone, Esso, só as marcas gringas, né, cara? Era uma cidade estrangeirada mesmo. E aí, beleza, 1960 começa com Fidel Castro no poder, quer dizer, um governo provisório, muito cubano metendo o pé, principalmente quem? A burguesia e militares cubanos fugiram para os Estados Unidos e o presidente Eisenhower vai passar a faixa para o novo presidente, chamado Kennedy, um presidente de 44 anos, considerado, quer dizer, é o mais jovem presidente da história dos Estados Unidos, considerado inexperiente, foi senador por 2 mandatos apenas, e a galera estava muito receosa. O Eisenhower falou, olha só, Kennedy, a tua prioridade é lidar com Cuba. Tá cheio de comunista lá com Fidel. E para mim, Fidel também é comunista, não sei. Mas isso é prioridade do teu governo. Kennedy falou, não, beleza, tá de boa, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Em qualquer situação normal, os americanos invadiriam Cuba. Mas, o que eles iam falar? Porque os soviéticos, cara, tinham invadido a Hungria, matado gente pra cacete. E porque eles falaram que os soviéticos são ditadores. O que Fidel Castro estava lutando contra? Contra uma ditadura. Então ficou meio ruim para os Estados Unidos agir. E no meio dessa confusão, avisaram para o Kennedy, Mr. President, falou, oi, o senhor Fidel Castro se encontra, quer falar com o senhor. Who? Fidel Castro, senhor. Ele tá onde? Na Casa Branca, senhor. O Fidel foi lá, mano. Foi lá trocar uma ideia com o Kennedy. Falou, Kennedy, vamos conversar sobre o futuro de Cuba. E eu acho que aí foi o grande erro do Kennedy. O Kennedy não recebeu o Fidel. Se ele chega e falar, Fidel, pô, beleza, tu derrubou uma ditadura, mas vamos conversar sobre a democracia, vamos fazer aqui, não sei o que lá, blá, blá, blá.
Ele poderia evitar o socialismo em Cuba, tá ligado? Mas não. Ele não recebeu o Fidel. Falou, não quero receber esse cara aí não, pra mim esse cara não existe, é um golpista, tira ele daqui. Então, quando o Fidel volta, ele volta assim, mano, vai dar ruim. Porque os Kennedys, quando eu falo os Kennedys, é porque o assessor do John Kennedy era o irmão dele mais novo, o Bob. Nada mais American History do que um Bob e um John, né? E aí, o Fidel volta já escaldado. Pô, não deu outra. Primeira coisa que ele faz, expulsa Cuba da OEA. E o Kennedy teve uma ideia que os dois, esse é o Bob, esse é o John. E aí eles tiveram uma ideia, porra, meu irmão, de jirico. Eles treinaram os cubanos que fugiram com treinamento americano, arma americano, fardamento americano e levaram os caras até a Baía dos Porcos. Cadê aqui a Baía dos Porcos? Não tá aqui não. Tá por aqui, ó. Eles acreditavam no seguinte, ó, a gente vai levar os caras até lá, eles vão tentar derrubar Fidel, se derrubar, beleza, mas se não derrubar, a gente vai falar que o problema é entre quem? Entre os cubanos, pô. E a gente não tem nada a ver com isso. Se ligou? Esse é o plano. E aí eles foram, desembarcaram os caras, e os caras foram massacrados, não tiveram apoio popular nenhum, a galera tava boladaça com eles. E aí o Kennedy foi com a maior cara de pau do mundo falar, os cubanos estão brigando entre si, but América não tem nada a ver com isso. O Fidel não é bobo. Fidel chamou o New York Times, falou, vem cá, olha aqui a farda desse maluco aqui, ó. Made in USA. Olha o coturno do maluco. Olha o fuzil do cara. Made in USA. Falou, quem são eles? São cubanos ou americanos travestidos de cubanos? Crise na Casa Branca. O mundo inteiro falou lá, ó, falou que os soviéticos estavam intervindo no país dos outros, estão fazendo a mesma coisa. Kennedy vacilão, não sei o quê. Aí os militares, que já não gostam do Kennedy, começaram a ficar irritados. Falou, porra, Kennedy, se fosse para ser chamado de hipócrita, que pelo menos a gente invadisse. Aí a gente não tinha mais nenhum Fidel lá. Agora a gente não pode mais invadir e o Fidel continua lá. Parabéns, Kennedy. Ótima ideia. Invasão à Baía dos Porcos, né? Ou shit. Então o Kennedy realmente não pode mais invadir, vai ficar mal. Então ele vai decretar o quê? Um embargo econômico. Os Estados Unidos fala para o mundo inteiro, ó, quem fizer comércio com Cuba não faz comércio comigo, ok? Understand? O mundo inteiro faz comércio com os Estados Unidos. E aí, meu irmão, começa a estrangular a economia cubana. Começa a faltar tudo. Quando começa a morrer doente por falta de remédio, quando começa a morrer diabético porque nem insulina os americanos deixavam os cubanos importar, aí, meu irmão, o Fidel tem que tomar uma decisão. De um lado, a gente tem a galera democrata, Juanita, Franqui, que falava, Fidel, convoca a eleição, Fidel. Convoca os partidos, abre a democracia, que aí os americanos não vão ter mais como criticar a gente e vão derrubar o embargo. Do outro lado, você tem o Raul, o Cienfuegos, o Che, que são os comunistas, falando, Fidel, se você convocar as eleições, tu sabe o que vai acontecer. Os americanos vão injetar dinheiro aqui, vão manipular as eleições, e a gente não vai ter porra nenhuma de vantagem. Fidel, Khrushchev, líder soviético, tá assim, ó. É só você falar que é comunista. E ele vem para ajudar a gente, pô. E aí o Fidel ficou comunismo, capitalismo, democracia. No final, em um discurso de 3 horas, coisa pouca para ele, para mais de 1 milhão de pessoas, ele termina o discurso dizendo a seguinte frase: Soy hoy y seré hasta el último dia de mi vida um marxista-leninista. Ou seja, falou que era comunista até morrer. Isso é um recado para quem, galera? Por favor, meu diretor, mais um golinho. Graças. É um recado para Khrushchev, meu irmão. Não deu uma semana, Khrushchev estava lá. Porra, felizão. Falou, Fidel, meu amigo, hermano, cá. Eu vou falar espanhol com você, Fidel. Fidel, ¿qué tienes? Eu tenho rum, compro, Fidel. Eu tenho tabaco, compro, Fidel. Eu tenho açúcar, compro, Fidel. Que mais, Fidel? Eu tenho mais nada. Falou, tranquilo, Fidel.
Pero que pensas de nosotros colocarmos mísseis em Cuba? Fidel falou, mísseis em Cuba? Falou, sí. Que pensas, Fidel? Me gusta. Pero yo tengo una condición. ¿Cuál, Fidel? Que los mísseis miren los Yankees. Ele, sí, Fidel, mi amigo. Que los mísseis miren los americanos. E aí começa, galera, o momento mais tenso da Guerra Fria, a chamada crise dos mísseis. Pelo amor de Deus, isso aqui não são os mísseis, isso aqui é uma réplica, uma brincadeira. Tem aluno meu que fala assim, nossa, esses são os mísseis. É, gente, tá ali. Você joga de estilingue, pô. Bom, o que acontece é que o Khrushchev começou a instalar e, obviamente, os americanos descobriram. Quando essa foto chegou no Pentágono, eles mandaram uns especialistas da CIA dar uma analisada. E aí o cara da CIA falou, meu irmão, olha só, ou os cubanos estão mandando alguém para a Lua, ou estão instalando um míssil. E pelo tamanho do armazém, é um míssil shelter. Ou seja, é um míssil que pode levar 3 ogivas nucleares. Liga para a Casa Branca, marca uma reunião com os Kennedys agora. Pá, chegou lá, tá os Kennedys olhando, o general falou assim, Mr. President, Khrushchev deu um passo agressivo na Guerra Fria e começou a instalação de mísseis em Cuba. Se esses mísseis forem instalados, sua capacidade de alcance é de todos os Estados Unidos, incluindo Washington, D.C. e New York City. Se esses mísseis forem instalados, nosso tempo de reação é de apenas 5 minutos, sir. Eu imagino o Kennedy, tipo assim, fuck, porra, logo na minha vez, irmão. Que merda. E aí o Bob falou assim, então me diga, general, quais são as suas, o conselho do Pentágono? Very simple, sir. Vamos fazer uma operação militar, vamos embarcar fuzileiros navais no norte, no sul, bombardeio aéreo. Em 3 days, Fidel Castro está morto. Falou assim, e Khrushchev, o que tem Khrushchev? Falou, como é que você vai invadir um aliado soviético, rapá, sem declarar uma guerra mundial? Falou assim, o Mr. President, se eles instalarem, aí a gente vai ter uma arma nuclear na nossa cabeça. A gente não pode deixar isso acontecer. O Bob olhou e falou assim, com a margem de segurança definida, quanto tempo nós temos até esses mísseis estarem operacionais? 13 dias, senhor. 13 dias? Yes, sir. Então nós temos 13 dias para tomar uma decisão. O senhor está dispensado. Mas, sir, dispensado. Meu irmão, o maluco saiu de lá xingando os Kennedy, bando de covarde, e não sei o quê, e bando de filho de traficante. E o tempo foi passando. 13 dias que vão paralisar o mundo. E aí a Força Aérea Americana sobrevoou mais baixo, tentando forçar um ataque ao avião para declarar guerra sem a ordem do presidente. E o Washington Post ameaçando que vai publicar alguma coisa porque estava sentindo que estão escondendo alguma parada. E o Kennedy liga para a Força Aérea. E o Kennedy liga para o Washington Post. E o Kennedy liga para o New York Times. E o tempo está passando, irmão. E aí chegou uma hora que o Bob falou assim, John, come here. Vem cá para fora. Eu quero falar, talk to you. E ele falou assim, fala, my little brother. Ele falou assim, olha, vamos divulgar a imagem para a imprensa. Ele falou assim, are you crazy, Bob? Você está louco, Bob? Você quer divulgar a foto para a imprensa? Isso vai causar um pandemônio mundial, vai ser uma coisa maluca. Eu falei assim, olha só, a gente não pode deixar eles instalarem, Ken. Mas a gente também não pode agredir a União Soviética. Então a gente mostra, joga a culpa para eles, mostra que eles são malucões, que eles estão errados, e a gente, para se proteger, decreta um bloqueio naval em Cuba. E a gente garante que nenhum míssil vai chegar. E aí a decisão passa a ser deles. É um xadrez, Kennedy. Agora a gente tem que forçar uma jogada deles e não mais nossa. Kennedy olhou e falou assim, brilliant, Bob. E assim foi feito. John Kennedy vai à imprensa, causa um fuzuê mundial, decreta um bloqueio naval a Cuba, ou seja, ele vai colocar 100 fragatas, 50 destroyers ao redor da ilha e mais uma porrada de caça e porta-avião, ou seja, não vai passar nada, meu irmão. Fidel Castro vai à televisão cubana indignado, xingando e ameaçando de guerra. A ONU
Foi, ó, novela mexicana, filho. Casos de família. É só olhar pra cara da galera, como é que tá. Tá todo mundo light. Mas todo mundo tá esperando o quê? A palavra do Khrushchev. O que o soviético vai falar. E, meu irmão, não foi nada bom. Simplesmente Khrushchev chegou e falou assim, olha, as relações entre a República Popular de Cuba e a União das Repúblicas Soviéticas não são do interesse dos Estados Unidos. Eu estou sim construindo base naval e rampa de lançamento de míssil. E olha só, eu estou enviando agora. Tá? Não são nem 4 nem 8. Eu estou enviando 6 mísseis Shelter. Se encostarem no meu navio, consequências acontecerão. Aí o mundo inteiro falou, agora ferrou. Porque o navio partiu. Gente, meu irmão, embaixada para tudo quanto é lado. Milhares de americanos foram para abrigo antinuclear. Gente foi morar na floresta. O mundo achou que fosse ter a Terceira Guerra Mundial. E o navio chegou, cara. Então tu imagina aquele bando de navio americano olhando para um navio soviético. Liga pro Kennedy. Mr. President, yes. Eles chegaram. Ok, tenta communication. Yes, sir. Tac, 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 tac. Eles não respondem, senhor. Again, ok. Tac, 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 tac. Nothing, sir. Fuck. Relatório visual, ok. Olharam, estavam lá os soviéticos, tranquilões, no balanço do mar, só não estavam a fim de responder. E aí, meu irmão, todo mundo, meu Deus, oh my God. Daqui a pouco, toca o telefone vermelho. A lenda. Uma linha direta de comunicação entre o Kremlin soviético e a Casa Branca americana. A secretária olhou e falou, Mr. President, falou, atende, pô. Casa Branca, bom dia. Yes, sir. Ok, Mr. President. É para o senhor. Falou assim, ok. Khrushchev, como é que você vem ao meu hemisfério e instala mísseis apontados para minha capital? Are you crazy? Você quer a guerra? E aí Khrushchev falou assim, você pensa que a KGB é um parque de criancinhas, Kennedy? Você acha que eu não sei que vocês vieram no meu hemisfério e instalaram mísseis apontados para minha capital, na Turquia? Você acha que eu não sei? O Kennedy, como é que ele sabe, porra? I don't know, Mr. President. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim, olha só. Tô te mandando uma foto aí, tá? Para mostrar o teu mísselzinho na Turquia. Então é simples, Kennedy. Quer que eu tire de Cuba? Tira da Turquia primeiro. Plá! Oh, fuck, man! What's this? E aí começou todo mundo... E vem o Bob e falou assim, John, come here. Calma. Temos boas e más notícias. Que boas notícias? Falou, cara, o Khrushchev, ele não quer instalar mísseis em Cuba. O que ele quer é que a gente tire da Turquia. Nós caímos na armadilha dele. E a gente vai ter que tirar. Agora, também não vai ser da maneira que ele quer. Então você vai ligar para ele e vai fazer isso. Bom dia. Falou, Khrushchev, sorry, man. Eu admito. Nós temos mísseis na Turquia. E eu estou disposto a tirar. Agora, Khrushchev, pô, tu não pode vir aqui no meu hemisfério apontar uma arma pra mim e falar assim, tira de lá, seu mané. Pô, não é assim, né? Então faz o seguinte, tu tira de Cuba, daqui a 6 meses eu tiro da Turquia. Khrushchev parou, falou, pô, meu irmão, aí também, né, não tá bom. Faz o seguinte, Kennedy, eu aceito sua proposta com uma condição. Qual? Falou, no momento em que eu tirar o último míssil de Cuba, você, não é o teu irmão, não é o secretário de segurança, é você vai fazer um juramento em nome dos Estados Unidos da América que nunca nenhum presidente americano vai ordenar uma invasão a Cuba. Eu quero que você garanta a mim e ao bloco comunista que nenhum americano nunca vai pisar em Cuba. E aí eu aceito a proposta. Yes or not? Ok. Thank you. Have a nice day. Paf, desligaram. E foi assim
que os russos voltaram com seus mísseis, escoltado pelos americanos, e a crise dos mísseis foi solucionada? Para o mundo inteiro, Kennedy virou um herói. Mas dentro dos Estados Unidos, Kennedy tem inimigos poderosíssimos que vão levar a uma morte trágica. Mas que eu te conto na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.